Olá, pessoas amigas, seguidoras do canal Irmandade da Fé, simpatizantes e visitantes. Façamos a nossa conexão com Jesus Cristo para crescermos em sabedoria e graça. Que assim seja. Hoje nós vamos tratar sobre uma aparente contradição ou um aparente paradoxo da fé cristã, sobre duas virtudes extremamente necessárias para manter o equilíbrio e a sanidade da nossa conduta, a saber, a ousadia e a humildade. Realmente, os conceitos de ambas parecem se contrapor, parecem conflitantes. A ousadia nos remete a ações corajosas de enfrentamento, de intrepidez, de combate, de luta, para alcançarmos a realização satisfatória de metas, de projetos, de sonhos. Ao pensarmos sobre a humildade, entretanto, ela se caracteriza por brandura, por moderação, por modéstia, submissão, e isso destoa radicalmente da ousadia. Como conciliá-las, então, no contexto da fé cristã? Afinal, a nossa fé deve ser ousada ou deve ser humilde? Reflitamos sobre essa questão. A fé é um poder a ser desafiado e isso requer ousadia, coragem, intrepidez, perseverança. Mas há uma forma de humildade que precisa estar presente continuamente em todas as ações que envolvem a fé. É a humildade dos verdadeiros adoradores, os quais devotam ao Criador dos céus e da terra toda honra e glória a Ele devidas. Aleluia. E humildade cristã não é sinônimo de fraqueza, de timidez ou pobreza, mas ela é sim o reconhecimento que tudo o que temos e o que somos procede de Deus, o supremo e soberano Criador, fonte da vida e do ser. Louvado seja o Senhor. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, primeira parte do versículo, o apóstolo Paulo declara a dependência que o cristão deve ter de Deus ao dizer aos atenienses, abrindo aspas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus é a fonte, sem ele a gente não seria. Sem dúvida que, sem a devida humildade, os aprendizes da verdade não estarão aptos para adentrarem os portões celestiais do reino de Deus. E é em Jesus, o guia espiritual que abre para nós a porta do reino dos céus, que encontraremos o exemplo perfeito para a prática e o equilíbrio dessas duas virtudes. Falemos da sua ousadia. Jesus é o único ser que já viveu neste planeta Terra que teve a ousadia e a autoridade espiritual para declarar que era Deus. Isso ele disse nestas palavras: eu e o Pai somos um. Jesus desafiou com ousadia os extremos da sua fé. Nada lhe foi, é ou será impossível. A palavra de Jesus é espírito e vida, e ela é dinamitada pelo poder da sua fé no Pai, e a sua palavra cria a realidade pretendida. Graças a Deus, porque ele veio. Ousadamente, sem vacilar ou duvidar, Jesus comandou as forças da natureza física, emocional e espiritual. Ele ordenou e realizou bonança para as tempestades, cura para as enfermidades, liberdade aos cativos e oprimidos pelas trevas, multiplicou alimentos onde a fome se manifestou. Para Jesus tudo é possível. E apesar de trazer em si toda a plenitude da divindade, de conhecer todos os tesouros da ciência e da sabedoria, ainda assim,
Ele nunca se deixou subir isso à sua cabeça, à sua mente. Ele nunca deixou de glorificar o Pai. E conforme Filipenses 2, 7 e 8, está escrito que Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ainda em Mateus 11, 29, nós aprendemos com ele a mansidão e a humildade, que ele pede para que achemos descanso para as nossas almas quando agimos assim. Então, a humildade é uma virtude maravilhosíssima, que deve ser realmente praticada no mais possível que nós pudermos. E tomando o exemplo de Jesus, devemos sim ser ousados e ousadas na fé, mas sem jamais esquecermos que há um Deus no céu, Pai Celestial, fonte de toda a vida, de todo o ser, e o qual está no controle de tudo e do qual nós dependemos para existir. A ousadia nos atira numa entrega ampla e restrita, enquanto que a humildade requer que subjuguemos o ego e demos lugar ao Espírito Santo. O equilíbrio na conduta do cristão revela sabedoria, sensatez, prudência no agir e no reagir. Enfim, produz a moderação necessária para o exercício de uma sã consciência. E o alvo do Espírito Santo é ver a natureza humana transformada aos padrões do reino do Pai, tomando posse do freio emocional que controlará os impulsos e exigências do ego, subjugando as suas impertinências, mesquinhez, e quando tiramos o foco de nós mesmos, nós devemos nos elevar ao padrão de Cristo. A ousadia da fé cristã, ela é balizada pelaquela premissa que diz que quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus. Sim, quem crê verdadeiramente sabe que receberá do alto o poder e a força para combater o bom combate e receber a coroa da glória. E a palavra de Deus nos garante que aqueles que se humilham serão exaltados. Deus exaltou Jesus. Aleluia. Sejamos ousados nas batalhas contra o mal e o pecado, mas humildes o suficiente para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que assim seja. Amém.